Esse é um livros assim, mais com leituras em andamento do que leituras concluídas. Na base da gula literária, vocês já vão entender o que eu estou falando. Primeiro, eu consegui terminar este aqui, o Grande Livro dos Gatos, que é uma coletânea de contos, mas eu não gostei tanto quanto eu esperava, para uma homenagem aos gatos, né, aos bichanos, porque tem vários textos aqui que não são contos. Quando você começa a ler, você percebe que não são contos, tem mais característica de crônicas ou de pequenos ensaios. Alguns dos contos são realmente fracos, inclusive com autores famosos. Eu achei o conto do Mark Twain muito fraco, e outros aqui. E alguns dos melhores eram contos que eu já conheci e tem outros livros, são aqueles contos que eu diria que são 5 estrelas sobre gatos, né? Que é o conto do Charles Perrault, que é famosíssimo, O Gato de Botas. O conto do Lovecraft, Os Gatos de Utah. E o conto do Arthur Conan Doyle, O Gato Brasileiro, que é uma mistura de terror com suspense. O Gato Brasileiro, muito bom. E os outros, de um modo geral, eu achei assim que eles ou são médios ou realmente são bem fracos. Aí, eu reli alguma coisa, e uma das coisas que eu reli com prazer foi Mulheres Demais, do Estúdio, que eu até deixei a foto na postagem. E embora não seja um dos meus Nero Wolfe favoritos, ele tem algumas características divertidas. A gente tem aqui esse caso em que o líder de uma empresa, né, o presidente de uma empresa, contrata os serviços do Nero Wolfe, porque algumas semanas atrás um dos funcionários morreu de uma maneira que para ele era simplesmente um acidente, mas está correndo o rumor dentro da empresa com seus vários funcionários que esse funcionário na verdade foi assassinado. E isso, aliás, é dito por alguém que ali trabalha e que o presidente até sabe, mas não pode falar muita coisa porque o cara é irmão da esposa dele. Que, aliás, o cara é uma figura bem antipática. E aí o Nero Wolfe manda o Art Goodwin para lá, né, que é o homem dele de serviços externos, né, o Goodwin. E uma das coisas que o Goodwin logo fica todo satisfeito é que o ambiente de trabalho tem muitas garotas, daí o título Mulheres Demais. E aí ele conversa com uma, conversa com outra, né? Flerta com uma, flerta com outra, mas ele não está conseguindo ir além de saber das fofocas, né? Até que esse funcionário, que foi o que disse que o colega tinha sido assassinado, aparece assassinado também. Uma coisa curiosa que tem aqui é uma cena que não tem nada a ver com a trama policial, mas que é divertida, que é o Goodwin comentando do Nero Wolfe no seu péssimo hábito, que ele, Goodwin, considera assim um exibicionismo, do Nero Wolfe ler 3 livros ao mesmo tempo. Que ele conhece o Nero Wolfe há anos e que ele sempre fez isso, mas que ele acha puro exibicionista. Dessa vez eu não concordo com o Goodwin, porque eu leio às vezes 3 livros e no momento estou lendo até mais do que isso. Uma curiosidade é que os livros que são citados, todos os títulos em inglês que o Nero Wolfe está lendo, porque o Goodwin cita, eu fui pesquisar na Goodreads, né, para descobrir se esses livros eram invenções do autor ou se eles realmente existem, porque eu não os conheço. E aí eu descobri que eles são livros reais, de fato, e que existe uma lista na Goodreads que algum leitor montou com todos os livros que o Nero Wolfe lê durante a série, mais de 50. Alguns eu não conheço, como esses que aparecem aqui, mas tem alguns que eu conheço. Bem divertido. E aí, os que eu estou lendo, né? Por isso que eu disse que é gula literária, gente. Me deu vontade de ler, aí eu fui pegando um atrás do outro. Eu comecei A Cidade das Mulheres, da Cristina de Pizan. Se tudo der certo, se eu tiver internet para isso, eu pretendo fazer um vídeo para ele, porque embora eu ainda não tenha chegado na metade, eu estou achando assim, tudo o que eu esperava e mais ainda. Muito bacana, estou gostando demais de A Cidade das Mulheres. Também comecei a ler com grande prazer, apesar de ser um texto mais denso, Teologia do Antigo Testamento para Cristãos, desse autor especialista em Antigo Testamento, John Walton, que é autor de um livro espetacular que ficou na minha lista dos melhores de 2022 ou 2023, que eu não lembro mais,
O Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. Que eu dei 5 estrelas para aquele livro, ele é livro até para você reler e consultar. E esse aqui vai pelo mesmo caminho, estou gostando muito. Também comecei, no mesmo dia que eu comecei o livro do Walton, tá? Comecei Edith Stein, A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça. Estou gostando, estou achando incrível como a Edith Stein, ela primeiro cimenta tudo, né? Ela coloca todas as pedrinhas para as fundações, né? Para aquilo que ela vai começar a defender, a seguir. E ela faz isso tão bem que até coisas que, se ela tivesse dito logo de entrada, antes dela pavimentar, que ela ia fazer aquela afirmação sobre as mulheres, eu iria discordar. Mas ela pavimenta tão bem que ela está conseguindo me convencer de várias coisas aqui. E ela realmente escreve de uma forma bastante didática, no bom sentido, tá? De você ir acompanhando passo a passo, porque ela primeiro, como eu falei, ela fundamenta tudo, né? Ela coloca os alicerces e depois ela vai construindo a argumentação dela. Tá muito bom também. Mas eu não sei quando eu vou terminar. E aí, como se não fosse bastante, esses que eu estou lendo, além do de filosofia pré-socrática que eu já mostrei aqui, eu comecei hoje. Eu mexi no armário dos livros que eu ainda tenho por ler, né? Que eu tenho 2 prateleiras dentro de um armário por ler, aí eu comecei os diários do C.S. Lewis. Todo o meu caminho diante de mim. E são esses, eu não posso dizer, gente, quando eu vou ter vídeo resenha ou livros comentando essas leituras completadas. Mas acabei de confessar minha gula literária. É isso.